das agendas que nós temos, qual seria assim, a prioritária em função de tempo, de investimento, até mesmo de garantir ao Brasil um retorno de investimento nessa área, né? Porque nós vamos precisar de bastante investimento. Perfeito. Bom, acho que, na minha visão, o tema mais quente no momento é o 5G, né? Como que a gente garante um marco regulatório estável para que as empresas possam investir de forma contínua, de forma extensiva, né? O que eu costumo dizer é o seguinte: o 5G ele é uma rede totalmente nova, ele não é um refarming da 4G, né? Não vai ser uma nova rede feita a partir de 4G. Muito pouco vai poder ser utilizado. Então, ele vai ter uma necessidade, por exemplo, parte de lei das antenas, parte de ocupação de solo, fibra ótica, uso de poste, compartilhamento de infraestrutura, parte tributária também, que nós tivemos, não vou chamar de susto, mas uma surpresa, porque a gente esperava que na reforma tributária a Telecom abarcasse, além do PIS/COFINS, também o ICMS. Né? Então, a gente precisa de um marco regulatório mais estável para poder investir de uma forma tranquila, né? Com o que todo o mercado espera, todos os fundos, enfim, investidores esperam, é previsibilidade sobre o retorno de capital, né? E a gente não pode que essa previsibilidade não aconteça sob qualquer ponto. Por exemplo, uma majoração, um aumento de imposto, não discutido da forma que eu entendo que deveria ter sido discutido para o setor de telecomunicações, uma lei municipal ou mesmo estadual que possa ser antagônica à implantação de novos postes, de novas torres que são necessárias para o 5G e a interligação delas com fibra. Então, todos esses são temas muito caros aí que orbitam em torno do 5G e que devem ser, na minha visão, equacionados antes que a gente possa partir efetivamente para um leilão exitoso e para empresas interessadas que invistam de forma efetiva. Né? E para você, o leilão deveria ocorrer esse ano ou só no ano que vem agora? Qual é a tua visão dessa questão? Luiz, excelente pergunta. É claro que a gente quer resolver as coisas o mais rápido possível, mas na minha visão, dado que esse ano foi um ano excepcional, foi um ano totalmente fora da curva e de qualquer tipo de previsão, eu acredito que a gente deva esperar o ano que vem com calma. No meio do caminho, eu acredito que seja necessária também necessário desfecho do desinvestimento da Oi na rede móvel, porque isso tem potencial de afetar muito o leilão, a depender de quem efetivamente vai comprar esse ativo, né? Se for uma empresa, por exemplo, como a Highline, que colocou uma proposta vinculante e hoje tem a preferência em cobrir qualquer outra proposta, ela vai mudar bastante a dinâmica de todo o setor. Né? Então, eu acredito... Então, vamos lá, para responder sua pergunta de forma objetiva, Luiz, a gente deve, praticamente esse final de ano, nós temos aí mais um período, cuidar desse desinvestimento da Oi, para que aconteça da forma mais estratégica possível, e aí estratégico entendendo que possa aumentar a competição, possa trazer novos ares e novos capitais também para o mercado, né? Porque quando você imagina que um novo player entra, é um dinheiro novo, já não é o dinheiro das teles que ia ter de qualquer forma. Então eu vejo que a gente deveria focar nisso esse ano, para assim o ano que vem, e aí de uma forma acelerada, se eu pudesse escolher no primeiro trimestre ainda, a gente fazer o leilão do 5G, que provavelmente, a depender do desfecho da Oi, pode ter mais participantes do que os óbvios, né, que a gente esperava até há alguns meses. E nesse meio tempo, enquanto resolve essa questão da Oi, quer dizer, preparar então o ambiente regulatório, lei de antenas específica para essa tecnologia, a própria reforma tributária, é preciso sair, que ela saia, para que você saiba como vai ser o jogo, né, do 5G do ponto de vista tributário, quer dizer, o impacto disso na tecnologia, né, no uso, né, na implantação do serviço. E seriam esses, então, quer dizer, preparar o terreno para até o primeiro semestre do ano que vem a gente ter definido, então, aí sim a questão de quais são os players do mercado que vão participar do leilão, né? Perfeito, Luiz.
Lembrando, Luiz, que a gente, no Brasil, infelizmente, a gente tem um péssimo hábito de planejar mal as coisas, né? Outro dia eu ouvi uma frase muito boa, agora não vou saber citar quem falou, mas disse que o Brasil sempre perde a oportunidade de perder uma oportunidade, né? A gente consegue sempre... Então, eu vejo assim, se a gente conseguisse, nesse tema do 5G, tratar de uma forma mais ampla, mais transparente, né? Quais os reais, como que eu vou te explicar, Luiz, quais os reais interesses, por exemplo, de você cercear uma empresa de participar em detrimento de outras, o que está por trás desse jogo? Por outro lado, a parte de tributação tem que estar muito sólida, muito estável, a gente não pode mais permitir num setor que paga, na média, Luiz, 45% de imposto numa nota fiscal emitida, a gente não pode permitir mais plagiamentos tributários arrojados e também sob pena de você criar uma empresa competitiva artificialmente. A empresa é competitiva, mas na verdade ela não é competitiva, ela não paga imposto, ela não paga da forma que as outras pagam. Então isso precisa estar muito bem pacificado, o que é imposto, como vai pagar, quem que vai poder competir nessa área nova. Por exemplo, uma PPP, como tem nos leilões hoje, no modelo, que eu achei bem interessante, Luiz, só fazendo um comentário rápido sobre o modelo de leilão. Eu achei bem interessante a inclusão das PPPs, precisa disso. As empresas regionais mudaram muito o perfil da época que elas compraram as sobras lá atrás do LTE. E o que eu vejo hoje? Que elas estão capitalizadas, elas pertencem a fundos ou fizeram M&As ali de fusões, e hoje elas não são mais tão aventureiras como foram no passado. Você não vai mais ter pequenos provedores comprando uma licença de celular por um preço simbólico e depois sem capacidade de investir. Então, eu vejo que foi muito interessante aquele modelo das PPPs. E voltando para o 5G, a gente não pode permitir, por exemplo, uma PPP, por mais interessante seja o modelo, ela tem algum tipo de ganho tributário versus uma operadora incumbente, uma operadora de maior escala, sob pena de você desvirtuar o modelo, né? O modelo ele tem que ser isonômico para todos. Por outro lado, você também não pode permitir que uma incumbente pague um preço de poste muito mais baixo do que uma competitiva, ou que tenha um lugar garantido no poste. Então, assim, tudo que vier, na minha visão, Luiz, para aumentar a competitividade, na ponta é melhor para o usuário, né? O que é importante a gente lembrar, quando fala de competição, é que vou dizer, uns 40% hoje dos usuários de fibra ótica no Brasil são de operadoras competitivas. São mais de 10 mil provedores no Brasil todo, a maioria muito pequenos, regionais ou locais ou de bairros, mas você tem operadoras regionais que ganharam uma escala e já tem lá 100, 200, 300 mil clientes, né, que começa a virar um negócio bastante significativo. E quando você junta essas mais de 10 mil, representa 40% dos usuários de fibra ótica. E foram esses empresários, Luiz, que tiveram a coragem, né, foram destemidos para colocar fibra interior afora do Brasil, nos lugares menos óbvios, né? A gente fala muito dos lugares óbvios, a gente fala, Brasília é um lugar óbvio, tem uma concentração, uma densidade, São Paulo também tem bairros que são lugares óbvios, mas tem lugares que não são óbvios, quer dizer, o empreendedor que foi até lá, que se dispôs, que investiu, que teve coragem, ele tem que ganhar um prêmio disso aí. Então, o que eu vejo? Se a gente conseguisse trazer, na forma de uma legislação bem amarrada, bem transparente, mais competição para o setor, na ponta, para o cliente, ia ser muito bom. Agora, nessa discussão, você vê, para mim, quer dizer, o ICMS é o imposto mais punitivo do mercado, do setor. É o que mais confisca recursos do setor, é o ICMS. Você vê alguma possibilidade de haver uma reforma tributária realmente efetiva, sem tocar nessa questão, porque os governos estaduais, sempre que você fala em mexer com a alíquota de ICMS, é uma revolução, porque é praticamente o tributo que mais gera caixa para eles lá nos estados. Mas existe alguma forma de você fazer uma reforma tributária sem atacar essa questão estadual? Luiz, excelente ponto. No meu ponto de vista,
para problema complexo não existe solução simples. Tá? Então, você vai ter que mexer realmente com um dos principais, uma das principais fontes de receita dos governos estaduais, o ICMS sobre telecomunicações. Não estou falando do ICMS geral, sobre telecomunicações. Então, a gente estima, obviamente, tem renúncias, né, tem empresas tão simples, enfim, mas vamos falar das grandes e das médias operadoras que pagam o ICMS da forma correta. A gente, pensando no mercado de 250 bilhões, a gente falaria que há quase 100 bilhões de geração de ICMS sobre telecomunicações. É muito relevante. Claro que isso é distribuído entre os estados, obviamente, dependendo de onde for essa receita foi gerada. Mas o ponto, Luiz, é que não dá para mexer nisso de uma forma simplista. Os estados não têm como abrir mão dessa receita. O que eu acredito é no modelo de transição. Vai ter que ser feito, na minha visão, talvez no futuro, a régua achate. Então, você vai tirar essas isenções das empresas de simples, desonerações estaduais, de secretarias da Fazenda que fazem algum movimento para incentivar empresas de telecomunicações, deveriam ser extintos. A base do ICMS deveria ser unificada, ela não pode ser 25% em São Paulo, 38% em alguns estados, teria que ser unificada. Claro que isso, buscando uma convergência, buscando isso numa linha de tempo, alguns anos de janela para adaptação, e depois teria que ser feito uma redução dessa base, na minha visão. Por quê? Totalmente proibitiva, totalmente incongruente você querer levar a internet para os rincões do Brasil, investimento em fibra ótica, digitalização de toda a sociedade, né, serviços do governo, do próprio cidadão, cidades inteligentes, tudo que está acontecendo nesse ponto de ter uma sociedade muito mais digital, se você, como eu disse, R$100 faturados, 45 são impostos. Né, basicamente CMS e PIS/COFINS, que agora vai virar CBS, se passar essa reforma. Então, a reforma que tinha sido prometida, ou pelo menos que a gente esperava, ela incorporava também o ICMS, ou seja, você passaria a ter PIS/COFINS e ICMS, virando não CBS, uma contribuição de bens e serviços, mas sim um IBS, um Imposto sobre Bens e Serviços, que incidiria sobre o valor adicionado, né, que você adicionou o valor naquela cadeia produtiva. Em paralelo a isso, Carlos, desculpa te interromper, mas em paralelo a isso, o que eu acho estranho é que o ICMS não está, aparentemente não está na pauta, em compensação apareceu na pauta um imposto sobre transações eletrônicas, quer dizer, perfeito. Basta ser mais um ICMS aí, o ICMS federal em cima do caixa das empresas. Vai ser um horror esse negócio, da forma como ele está sendo tratado. Sim. Qual é o impacto que você imagina que isso vai gerar nas empresas? Quer dizer, do ponto de vista financeiro mesmo. Quer dizer. Olha, Luiz, muito legal, bom ponto que você trouxe. Por quê? Bom, vamos lá, dos CBS que a gente está tratando, o que ele vai fazer basicamente? PIS/COFINS hoje é um imposto cumulativo em telecom, a gente paga uma tarifa de 3,65 total. Ele vai passar a 12%, porém, pelo que eu entendi do draft, né, eu digo assim, a reforma foi enviada, mas ela está sujeita a alterações, mas dessa primeira versão da reforma, o que eu entendi é que o CBS, a gente poderia, como empresa, tomar crédito de toda a parte de custo que a gente teve, que hoje, por ser cumulativo, eu não tomo crédito. Basicamente é isso, do PIS/COFINS. Então, por outro lado, a equipe econômica disse o seguinte, olha, para acabar com um litígio muito antigo que existe sobre a cobrança de PIS/COFINS, se ela incide por dentro ou por fora do ICMS, eles decidiram que vai incidir por dentro. Então, na opinião deles, esse 9,25 incidindo por dentro, na média, vira 12%, ou seja, é uma tarifa neutra. Né? A única discussão, a única coisa, ela vai eliminar a discussão entre por dentro e por fora. Então, você tem a possibilidade de dedução de um lado, e do outro você tem a tarifa, a pacificação que a tarifa é por dentro, ou seja, ela incide junto com o valor do ICMS, a tarifa do serviço mais ICMS, né, o preço faturado, essa alíquota vai incidir sobre esse total, e não sobre o preço sem ICMS. Então, tarifa neutra,
Agora, o ponto é o seguinte, para nós que tínhamos modelo cumulativo, a gente vai ter que fazer bastante conta e entender o real impacto. A gente, aqui na empresa, já começou a fazer alguns estudos, porém, a gente ainda espera os destaques e as possíveis alterações. Sobre o imposto digital, eu realmente, assim, qualquer aumento de imposto que a gente pense hoje, eu vejo com bastante reservas, tá? E eu acredito, Luiz, que todos nós devamos pensar da mesma forma. Nós temos que estar sempre atentos, né? Porque no fim do dia, não adianta você ter um controle orçamentário na sua empresa, na sua casa, né, na sua família, se o governo não controla as despesas e depois você acaba tendo que arcar com uma parte daquilo, e essa parte vem por meio desses aumentos de impostos, enfim. Tudo isso, o pano de fundo disso, Luiz, é que o setor, a fazenda, né, eles tentam agora, nesse momento, colocar como pano de fundo disso as desonerações sobre folha de pagamento. Ou seja, essa seria a compensação, seria a troca que ele daria para o setor, principalmente serviços, que tem grande parte do seu custo atrelado à folha de pagamento, ele daria isso como troca para aumentar o imposto. Mas o que eu coloco uma luz, Luiz, falando bem especificamente do setor de telecomunicações, como a gente é muito impactado por impostos, eu vejo que não deveria haver nenhum tipo de desoneração de impostos, tá? Nem o simples deveria acontecer para empresas de telecomunicações. Porque você fala assim, não, mas esse ponto é muito polêmico, realmente é polêmico, porque a gente conhece o dia a dia, Luiz, a gente vê empresas que já não estão no Simples há tempos, abrem outras filiais, enfim, vão colocando a receita do Simples, claro que não de uma forma, vou usar um termo brando, não de uma forma regular, mas o que a gente vê? Que acaba causando uma situação muito distorcida de mercado. Então, você imagina o seguinte, Luiz, eu cobro 100, meu concorrente cobra 100, só que desses 100 eu estou pagando R$33 de ICMS, meu concorrente paga 5, ou não paga, né? Então, fica muito complicado. Então, o que eu vejo assim, realmente, no setor de telecomunicações, o que a gente mais precisa, Luiz, é de isonomia. Tá? Então, acabar um pouco essas desonerações, que podem acontecer tanto por faixa de faturamento como simples, quanto também por desonerações setoriais ou até estaduais pontuais. Governo do Ceará, governo do Piauí, resolveram fazer uma desoneração, Santa Catarina também, faz uma desoneração para a Telecom, aí acontece aquele êxodo, todo mundo querendo voar, montar a empresa lá, mas não é uma situação sustentável. Então, o ICMS, como você bem disse, é uma questão muito delicada. É uma questão, inclusive, que colabora, que fomenta muito a guerra fiscal entre os estados. Isso, do meu ponto de vista, é ruim para o todo. Tá? Você pode até atrair investidores, atrair empresas para o seu estado com algumas isenções ou ali que não são sólidas, tá? Com o tempo você vai perdê-las, ou com o tempo o Estado vai precisar rever essas posições, né? Como já aconteceu em diversos setores. Então, a única coisa que se eu pudesse pedir, digamos assim, para o ente legislador, para rever essas questões de isenções. Pelo contrário, acho que quanto mais isonômico for na cadeia toda, mais a competição ela é real. Né? Não adianta a gente também criar situações e ilhas de eficiência e excelência para empresas com artifícios como eu te disse há pouco, uso de postes, uso de estrutura, ou até impostos. Tá? Então, só para fechar esse tema, então, é muito complicado, as empresas vão ter que fazer cálculos, sim. Algumas, não está claro para mim, por exemplo, as empresas que têm mais uma receita mais alta, as empresas que estão em lucro presumido, que tem em telecom, tá? Que tem outras receitas de serviço de valor adicionado, ou mesmo receitas de infraestrutura, que hoje pagam no cumulativo 365, vão passar a pagar 12. Eu não sei
como que essas empresas vão suportar o caixa, realmente vai aumentar o imposto, né? E a gente deve seguir atento, Luiz, sobre qualquer aumento de impostos, tá? Seja em transações online, seja esses que estão já chamando de nova CPMF, a gente tem que exigir que tenha uma contrapartida, só isso, né? Tranquilo. Acho que é isso. Eu acho que deu para entender bem. Agora, Carlos, tem algumas questões aí, ainda nesse assunto, porque esse assunto é instigante. Não dá para você deixar que o Ministério da Economia discuta a reforma tributária com o Congresso sem a participação do Ministério das Comunicações, que é o principal interlocutor para chegar lá e dizer, olha, o setor veio a mim e disse isso, olha, a questão é essa, o impacto é esse, a situação é essa. Quer dizer, espera-se, então, que o ministro, não só o ministro, mas a equipe do ministro, né? O ministro precisa também conhecer todo o assunto, embora seja oriundo da Câmara, né? Quer dizer, conhece bem a realidade do Estado dele, quer dizer, mas espera-se que o ministro participe dessa discussão de alguma maneira, contribuindo para que o setor seja ouvido, né? Não basta só o setor bater lá na porta do Congresso e dizer, olha, vocês vão mexer com isso aí, olha, o impacto é esse aqui. É preciso que tenha um endosso também de dentro do próprio governo para chegar aí. Eu não estou dizendo que tem que fazer oposição ao Paulo Guedes, não é o caso. Mas o ministro precisa ser chamado para ser ouvido também em relação a isso, né? Você já sentiu algum movimento da parte do Ministério das Comunicações nesta direção? Ou essa coisa ainda está muito nova, muito recente e está só mais no campo do Ministério da Economia com o Congresso Nacional? Como é que você está vendo? Perfeito. Bom ponto, Luiz. Não vi nada ainda. Também não estou 100% olhando para isso, né? Especificamente essa questão da tributária, ela pegou a gente de surpresa, como comentei há pouco, né? Esse problema nosso mesmo, que é crônico, de não sermos bons em planejamento, a gente acaba fazendo as coisas de forma atropelada, mas eu concordo com vocês, perfeita a sua colocação. Deveria ter, sim, o envolvimento do ministro das Comunicações, como de outros ministros, o ministro da Infraestrutura, outros ministros, qualquer ministro que tiver, a ministra da Agricultura também, todo mundo tem que estar envolvido, porque no fim do dia é o que você disse de forma precisa. O ministro ele tem que ser o porta-voz do mercado perante o Ministério da Economia, né? A economia, via de regra, o que ela vai querer? Aumentar a receita. Então, ela vai lá, ela aumenta o cruzamento de dados, é a função dela. A função dela, então, ela vai aumentar o cruzamento de dados, ela quer reduzir a alíquota do imposto de renda, mas aumentar os dividendos e acabar com as possíveis deduções que você faz da pessoa física. Enfim, eles vão buscar formas, e que não está errado, tá? Eu acho que o escopo de trabalho deles é esse. E são muito competentes, né? Você vê que é uma equipe técnica aí com bastante conhecimento dos temas econômicos. Mas o ponto, Luiz, é que aí volta de novo. Quem melhor para falar desse tema do que o próprio mercado, né? Então, assim, a gente precisa dessa interlocução do ministro Fábio junto ao Paulo Guedes para levar um pouco do setor para ele, né? Eu lembro, há uns anos, ainda no governo Dilma, se eu não me engano, na época do Joaquim Levy, ele propôs acabar com o regime de simples para a internet, colocar tudo sobre uma mesma régua de tributação, né? Mesmo que fosse, digamos, um ramp-up, né? Você não começasse pagando o ICMS total, mas você, ao longo do tempo, fosse colocando uma janela de adequação aí, né? E aí houve uma grande correria, as empresas, poxa, mas aí eu estou pagando pouco, vou passar a pagar muito, como que vai ser, como não vai ser? Essa reação foi um negócio fantástico, porque foi uma decisão tomada lá no Ministério da Economia. Isso. Mas deixa eu te interromper e entrar mais nesse assunto aí. Vários ministros, complementando o que você disse, vários ministros que entraram lá atrás sempre entraram com esse compromisso. Eu vou rever, vou conversar com os estados, tentar rever essa questão do ICMS e tudo mais, né? E acabaram não conseguindo. Quer dizer, até porque ele ia sozinho carregando essa bandeira, né? Mas agora, perfeito, parece que o Paulo Guedes é um ministro que
ouve muito o mercado, até porque a estrutura política dele exige isso. Então, é como você disse, o Ministério precisa se envolver, mas tem se envolvido? Aí eu volto à questão de novo a você. Por enquanto, não. Boa, ótimo ponto. Eu não sei opinar, Luiz, de verdade. Se eu falasse alguma coisa, seria leviano, mas concordo, de novo, irretocável com o que você disse. Pelo menos é uma expectativa. Ele deveria e poderia, né, ouvir o mercado, entender um pouco qual é o impacto disso na ponta. De novo, a gente está falando de empresas. Tudo bem, para pessoa jurídica, ainda você tem uma área de manobra um pouco maior. Eu digo para empresas que fornecem para pessoa jurídica, porque a pessoa jurídica você vai aumentar, a pessoa jurídica toma crédito disso na base dela de CBS. Agora, para a pessoa física, que é onde está o nosso maior desafio de inclusão, para aquelas pessoas que hoje, literalmente, a pessoa hoje colocou a internet como serviço essencial, água, luz, internet. O que vai significar um aumento desse para os provedores? Como que o cliente na ponta vai pagar ainda mais impostos, que já são extremamente, né, se eu não me engano, se não forem os mais caros do mundo, estão entre os mais caros. Né? Então, de novo, eu não vejo muita razoabilidade nisso. Acho que teria que se pensar um modelo, principalmente para os usuários residenciais, que hoje dependem da internet, muitos até para sobreviver, né, Luiz, que estão trabalhando de forma remota, etc. Como que a gente vai fazer para garantir que não chegue esse aumento na ponta nesse cliente que está no interior dos estados, geralmente não é atendido por uma incumbente, atendido por um provedor local? Como que vai ser para a vida dessa pessoa, né, que não teria, em tese, mais como arcar com o aumento, que já está pagando 70, 80, 90 reais e a renda dele já está deprimida, né, por tudo que vem acontecendo, com uma expectativa de recuperação não tão rápida. Então, é uma questão sempre mal resolvida, né, porque qualquer aumento de imposto, qualquer coisa, vai ser repassado lá na ponta para o usuário, para o consumidor.